boa noite. Já fui super bem apresentada, é isso mesmo. Eu sou Lorena, ginecologista e sexóloga. E aí coordeno o ambulatório do Hospital das Clínicas. É um ambulatório do SUS, né? Hospital das Clínicas, por encaminhamento, ele não é porta aberta, é porta fechada. E lá a gente recebe todo o espectro de disfunção de sexualidade feminina. Então, vocês podem repassar essa informação aí. Bom, o que é saúde sexual, né? É a integração dos aspectos somático, emocional, intelectual e social do ser sexual. Ou seja, dentro da gente, quando a gente integra todos esses aspectos, a gente tem uma boa saúde sexual. Então, implica numa abordagem positiva da sexualidade humana. E o objetivo do cuidado da saúde sexual deveria ser sempre a melhoria da vida, dos seus relacionamentos pessoais, e não só você aconselhar e cuidar relacionado à procriação e à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando a gente fala de sexualidade, é muito de você ir além desse cuidado que antes que a gente achava que cabia a parte médica, né? Restrito a você evitar a gravidez, saber a hora de engravidar e evitar a infecção sexualmente transmissível. E aí vem, o que você entende de sexualidade? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, me posicionava em rede social e falava de sexualidade, uma vez minha irmã fez assim, meu Deus, já pensou se meu pai vê isso? Você falando disso? E aí eu falei, nossa, será que ela acha que o que eu venho falar de sexualidade tem algo de... Pode passar adiante. É pornografia? Será que ela acha que quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de performance? Pode ir. Será que a gente fala da parte estética dos nossos corpos, né? Esse aqui é uma do Vulvar Gallery, que fala da vulva de vários aspectos. Pode ir adiante. Pode ir também. É muito mais que tudo isso, né? Quando a gente... Pronto, obrigada. Quando a gente fala de sexualidade, é algo que a gente vive desde a infância. Com o bebê, a gente já tem esse contato com o nosso corpo e já exerce a sexualidade. Sexualidade, na verdade, a gente constrói na infância e vai trabalhando na adolescência, na vida adulta e vai seguindo. Então, é uma construção constante. Sexualidade é indissociável da estrutura mental do sujeito. Então, não dá para você separar uma coisa da outra. Não dá para a paciente chegar na minha frente e eu não fazer um contexto de como ela está. Como está a qualidade de vida dela, como está a saúde mental dela, quando a gente vai tratar de sexualidade. E aí, só para reforçar, saúde sexual, o que a gente visa? Melhoria de qualidade de vida, melhoria da sua vida, do seu relacionamento, além de cuidado com procriação e prevenção de ISTs. Sempre quando a gente, no caso, falando mais da sexualidade feminina, a gente pega a mulher e tem 3 momentos de crises, momentos mais intensos para a mulher, que é a adolescência, gravidez, pós-parto e o climatério. Quando a gente pensa na adolescência, é aquele início, é a fase da descoberta, é a fase em que ela tem que desenvolver autoestima, autoconhecimento, em que ela lida com esse contato da liberdade, de interagir com a sua parceria. A menacme é a nossa idade reprodutiva, quando a maioria das mulheres tem que lidar também com gravidez, com a fase de pós-parto, e a pós-menopausa, que é o climatério. E aí, voltando um pouquinho para essas 3 fases, as mulheres, a gente vai passar por essas 3 fases, todas nós aqui, se Deus quiser, vamos chegar na menopausa. A outra opção é pior, é melhor chegar. E o que impacta nela? O que elas chegam para mim? Você tem um impacto hormonal e você tem um impacto de todo o contexto de vida ao redor. Então, quando você vai abordar a sexualidade nessas 3 fases, que você já sabe que são de transformação para as mulheres, você precisa estar atento a tudo que pode influenciar na adolescência, na idade reprodutiva, em como ela se encontra no contexto de vida dela, se ela está casada, se está solteira, se está grávida, se está no pós-parto. Uma mulher que chega com disfunção sexual no pós-parto ou grávida, a gente precisa contextualizar bastante, né? Na hora de você dar um diagnóstico. Lembrar sempre, algo mais até importante na construção da adolescência, é você retratar a autoestima dela. Não tem como você falar para uma menina que está iniciando na vida sexual e nessa interação com a parceria, não tem como você falar nem mesmo de preservativo, de anticoncepção, se você não despertar nela a autoestima.
se você não despertar nela o autoconhecimento, essa vontade de se cuidar, de se valorizar, de cuidar do seu entorno. Então, a autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra confiança em seus atos e atitudes. Eu digo que para você fazer alguém usar uma pílula ou alguém exigir um preservativo, ela vai ter que ir com autoestima. Ela vai ter que se conhecer e se valorizar. Temos que desenvolver, quando a gente fala de tudo isso, de sexualidade, autocuidado e autoconhecimento, autoestima e autoaceitação. Aí aqui, vamos falar de forma mais objetiva, o ciclo de resposta sexual. A gente começou a estudar a sexualidade, aqui em 1966, e o que se via? Excitação, platô, você chegava no estágio máximo de sua excitação, que coincidia com o orgasmo e a resolução, quando todos os órgãos voltavam a um estado normal. Com Kaplan, a gente começou a ver o desejo. O que nos motiva? O que nos impulsiona na vida? Desejo. Desejo por qualquer coisa. Desejo por trabalhar melhor, por conhecer o mundo, por ter uma família, por me cuidar, por viver bem, por fazer sexo. Então, ele desenvolveu... Desejo não tem uma alteração física. Ele é algo que a gente sente, é uma mola propulsora. Então, foi aí que ele começou a estudar desejo, e do desejo vem a excitação e o orgasmo. Esse é o ciclo de resposta linear. Esse ciclo funciona muito bem no início dos relacionamentos e funciona muito bem para os homens. As mulheres, depois de uns 2 a 7 anos de relacionamento, elas passam a fazer o modelo cíclico, que é esse modelo que está aqui, e eu vou falar um pouquinho melhor adiante também. Como é esse modelo cíclico? Ele é um modelo que você começa a aplicar, como eu disse, na maioria das mulheres, geralmente com 2 a 7 anos de relacionamento, é quando ela começa numa posição de neutralidade sexual, ou seja, para mim, tanto faz ter relação ou não, mas eu tenho uma boa parceria, eu aceito aquele estímulo como excitatório, e aí, na posição neutra que eu estava, vejam bem, sem desejo, eu aceitei aquele estímulo como excitatório, eu me excitei. Essa excitação fez com que eu tivesse mais desejo, ficasse mais excitada e tivesse uma satisfação sexual. Não necessariamente o orgasmo, tá? A gente pode ter o quê? Uma relação sexual satisfeita, mas não necessariamente chegando ao orgasmo. Eu sempre falo que para essa excitação sexual acontecer, a gente precisa estar aberto àquele estímulo excitatório. Então, isso aqui não é aquilo de você fazer sexo porque o parceiro, a parceria quis e você deixou acontecer. Não. A gente precisa estar aberto àquele estímulo, identificá-lo como excitatório para o nosso corpo responder a ele. Então, as respostas femininas, progressivamente, dependem da necessidade de intimidade. Nós, mulheres, também nos sentimos conectadas, principalmente em relacionamentos já longos. E aí, essa necessidade de intimidade é que também nos estimula a ter relação sexual. Nós somos movidas por motivações emocionais. E existe uma diferença no desejo espontâneo e no desejo responsivo, que foi o que Basson já começou a falar desde 2001. Na verdade, assim, o desejo ele pode ser espontâneo, aquele desejo que você já começa, que geralmente os homens mantêm durante a vida, e as mulheres do início do relacionamento, e o desejo responsivo, que é esse aqui, que é quando a gente responde ao estímulo do outro, ao estímulo da parceria. Quando a gente fala da função sexual, desejo é uma sensação de vontade de ter relação, que vai gerar um bem-estar físico e mental em relação ao sexo. Excitação, falando da excitação feminina, é uma sensação de prazer na vulva e na vagina, que vai gerar essa sensação de prazer sexual. E o orgasmo, que são múltiplas contrações prazerosas. O orgasmo ele é muito difícil de você descrever. Cada um tem uma sensação pessoal do orgasmo. Mas existem contrações na área da genitália. A gente sente um formigamento. Você lembra da sua genitália. E a primeira é mais intensa e as demais têm a tendência a irem cessando. Quando a gente fala na função sexual, a gente tem dopamina, noradrenalina, ocitocina, que vão ativar, e você, logo depois que chega no orgasmo, já começa a entrar o que inibe a função sexual. Os opioides, endocannabinoides, serotonina, que age nessa inibição. Quando eu falo de excitação, gosto também de falar da excitação objetiva e subjetiva. A maioria das vezes, elas andam juntas. Eu me excito. Estou excitada,
minha vulva corresponde com a excitação, que é você ficar lubrificada, aumentar a elasticidade, mas nem sempre ela anda junto, tá? Então, isso é muito interessante. Tem muitos casais que vivem essa falta de sincronia. Ah, doutora Lore, ele reclamou comigo que eu estou seca. Como é que eu estou excitada? Então, às vezes, por alterações hormonais, ou uso de anticoncepção, ou você está no pós-parto, ou você está na pós-menopausa, você pode não ter essa sintonia, precisar de um lubrificante, precisar de um hormôniozinho, porque ela pode não estar associada. E isso tem casais que isso vira até um conflito. Sempre gosto de falar de desejo espontâneo e desejo responsivo, então, é uma cena que é na praia, que já vai um pouquinho para o orgasmo, mas entra nisso de desejo. O que acontece? Nós temos ideias, fantasias em relação ao sexo. Essa do desejo espontâneo é uma, de achar que a mulher sempre vai ter o desejo espontâneo. Muitas vezes elas vêm, a queixa é assim: ah, doutora Lore, eu vim aqui porque meu marido está reclamando que eu não tenho mais desejo, que eu não procuro ele. Aí a gente tem que entrar em todo o contexto, ver que a causa é multifatorial, ver o que está acontecendo. Aí você pergunta: quando ele te procura, tem vontade? Tenho. Quando ele me procura, eu tenho. E a relação fica boa? Fica. Então, às vezes, não é uma disfunção, você tem uma inadequação e a gente vai ajudar para ajustar e para melhorar isso. Aí eu falo da praia, que é a mesma coisa com orgasmo. Sabe aquela cena que a gente via em filme? Do homem e da mulher que vão juntos, aí juntos beijam, roda e dão um beijo? Pronto. A gente também tem a ideia que o orgasmo acontece assim, não acontece. Geralmente, o orgasmo, um chega primeiro, o outro chega depois, um chegou, o outro não chegou, o outro vai precisar se masturbar depois. É a vida real, né? Então, não tem muito essa sincronia. É um dos principais mitos que a gente precisa desconstruir nas consultas. E o importante é que, assim, 43% das mulheres têm alguma disfunção. Então, é como se a gente pegasse as mulheres aqui da sala e metade, tirando eu, não faço parte dessa conta. Lívia, vou tirar também. Tiro eu e ela. E vocês, metade aí, estariam passando por alguma disfunção. Então, é muita gente, né? E a gente, até um tempo atrás, não falava sobre isso. Outra coisa que eu sempre falo, que eu iniciei minha vida sexual e eu fui na ginecologista e ninguém me perguntou se eu estava gostando do que era aquilo, sabe? Não, você vai usar um remédio para você evitar, você vai usar preservativo, mas não existia pergunta ou abertura, eu não tive, pelo menos, com ninguém, para saber se era bom. Não, era aquilo, fazia aquilo e pronto. Então, também é algo que a gente começa a mudar nisso desde a adolescência, né? Quando já chega na consulta, hoje, a postura já é diferente. Disfunção sexual são alterações na resposta sexual. Persistentes, geralmente recorrentes, que dura mais de 6 meses e que causam angústia e sofrimento à pessoa. Se a pessoa chega para mim e fala que ela não tem orgasmo, mas que não causa sofrimento a ela, teoricamente, você não trata. Às vezes eu até sinalizo, boto uma coisinha no prontuário para entender que fala foi essa, por que não causa sofrimento. Mas, se não causa, pensando aí, você não teria que entrar em tratamento. De todas as disfunções femininas, o desejo sexual hipoativo é o mais comum. As disfunções, elas têm transtorno de interesse e de excitação sexual, dificuldade de alcançar o orgasmo, transtornos de dor genitopélvica, que é o vaginismo, que são mulheres que contraem a vagina ao terço inferior e não conseguem ter penetração por causa dessa contração. Dispareunia, que é quando você consegue ter relação, mas você tem dor na relação. E vulvodynia é uma irritação na vulva que não é só no momento do sexo, ele extrapola. Toda vez, o diagnóstico ele não é destino. Isso é muito importante para as pacientes vagínicas. É tão engraçado isso do vaginismo que você tem pacientes com 10 anos de casada, de um tempo maior, e guardando esse segredo dela e do marido, que não consegue ter a penetração. Eles têm sexo oral, ela chega no orgasmo, eles fazem outras carícias, sexo anal, mas não conseguem relaxar para ter penetração. Então, ela vai, depois de passar por tudo, porque ela quer engravidar. E aí você começa a tratar de sensibilizar, e aquilo é muito marcante naquele casal, né? A ideia de que, tanto para ela fica com a ideia de que ele está comigo mesmo sem eu dar, e ele fica com a ideia de que ela sabe que ela só vai ficar comigo, que fica com ela sem dar. Então, gera todo um transtorno, e muitas vezes é muito engraçado. Você trata o vaginismo e se separa.
Felicidade está no caminho sempre. Eu sempre brinco com as pacientes que não é o orgasmo. A meta não é o orgasmo, não é a performance, até porque nós não temos orgasmo em todas as relações. As relações podem ser prazerosas, mesmo sem orgasmo. A felicidade está no caminho. Você tem que gostar da brincadeirinha, da sacanagemzinha, eu já ia dizer, né? Isso mesmo. Você tem que gostar do processo, como na vida mesmo, né? Não é o resultado que vai importar. Se você gostar daquela troca, daquela sintonia, já está tudo bom. Bom, os fatores de risco, etiologia multifatorial. Você vai ver os problemas de depressão, uso de medicação, os problemas de saúde, os problemas do relacionamento. Envolve até mesmo outras pessoas, né? Acho que era Freud que dizia que você não vai para a cama sozinho, né? Vai a família toda. Isso aqui é um círculo do desejo que eu entrego às minhas pacientes. Porque elas chegam muito assim, qual testosterona a senhora vai me dar? É quantos por cento? É 3 miligramas? É quanto? Quero muito, preciso de muita testosterona. Muita. Aí eu mostro para elas que é uma pizza, é um círculo, o desejo. O hormônio é uma fatia. Elas ficam, e eu paguei a consulta. É assim. Falo, pois é, eu estou te dizendo. Hormônio é uma fatia. Depois do hormônio, nós temos fatores físicos. Hoje, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, você retarda mais seu orgasmo. Se você não faz atividade física, aí vem autoconhecimento. Você se masturba. Seu primeiro orgasmo é você sozinho, porque é assim que tem que ser. Na relação, você se posiciona para você se tocar, dizer a posição que fica bom para você. Crenças e tabus. Você cresceu ouvindo o quê de respeito de sexo? Você cresceu ouvindo que você podia procurar com sua parceria, que você podia inovar, que você podia erotizar um pouquinho sua vida. Contexto de vida. Às vezes você está no primeiro ano de um filho, não tem ninguém te ajudando, ou a sogra está em casa, ou o marido perdeu o emprego, ou você mesmo, enfim. Contexto de vida também influencia. Como está seu relacionamento? Fatores mentais. Se o paciente está deprimido para fazer milhões de coisas, vai estar deprimido para sexo. Se você vai tratar o medicamento, também diminui o desejo, mas você vai priorizar tratar a depressão. Depois que você tratar e conversando com o psiquiatra, sugerindo alguma mudança que vai ver se é possível, você vai focar na parte sexual. E elaborar isso de autoestima do paciente. Então, pensou aqui e achou que é super complexo, né? E a gente não consegue sempre, talvez, estar com todos esses pratos equilibrados em 100%. A gente vai titubeando ali, aqui, ali, de um jeito, do outro, e vai conduzindo. Então, nem tudo é só hormônio. E aí vem, depois de tudo isso, como é que eu vou saber se eu tenho alguma disfunção? Primeiro, ela vai te causar desconforto. Você vai se conhecer para entender. Não, eu estou achando que nesse momento da minha vida eu estou tendo pouco desejo, eu não estou respondendo ao desejo do meu parceiro, eu estou me sentindo desanimada para algumas coisas, o relacionamento está de tal jeito, ou então eu não chego ao orgasmo nunca, e isso está me deixando desconfortável. Então, é um diagnóstico clínico, tá? A gente não precisa pedir hormônios para chegar, nem para diminuição de desejo. A testosterona está baixa. Não, não é aquele valor hormonal que vai te dar o diagnóstico. Então, é todo o seu histórico. O diagnóstico ele é clínico. Não é o uso do anticoncepcional, muitas vezes não é o uso do antidepressivo. Então, é como eu disse, você vai para todo aquele contexto. A gente já sabe que alguns anticoncepcionais eles podem diminuir o desejo, mas, de novo, ele vai ser aqui. Vai entrar na partezinha do hormônio. Então, sim, eu posso mudar. Vamos, então, otimizar a parte do hormônio. Vamos otimizar o fator mental, vamos otimizar o fator físico e o relacionamento, e o contexto de vida e sua crença. E você está disposta a se posicionar diferente em relação ao sexo? Aqui, nós fomos criadas para ser a princesinha. Esperar, alguém vai chegar, tocar, pega ali, pega aqui. E o prazer vem fácil e vem sempre, independente. Lembra aquela foto das meninas, da criança, adolescente, a mulher? É como a gente passa na vida. E a gente precisa ir se adequando a isso. E não é a parceria que vai dar prazer a gente precisa ir à luta. Então, é um prazer nosso. A parte sexual, quando você liga sexualidade, qualidade de vida, ou esse impulso na vida da gente, é de responsabilidade nossa. Não é da parceria, é para a gente se apropriar disso, é claro,
fazendo isso com a parceria, estando com alguém que você consiga conversar. Às vezes eu brinco também que o sexo começa na cabeça, aqui, com a sua imaginação, com sua fantasia, e vai para a boca, né? Para a gente poder falar o que a gente gosta. Depois é que vai lá para baixo. Masturbação básico faz parte de toda a consulta de você, no sentido de você se tocar, no sentido de você se conhecer sozinho e no sentido de você se conhecer, se tocar e se posicionar na relação sexual. Então, não tem... Até o orgasmo, ele é fantasia e fricção. Ele precisa de fricção. Fricção aonde? No clitóris. Então, tudo é clitóris. Ai, doutora Laura, eu não tenho orgasmo vaginal. Eu tenho orgasmo clitoridiano. Orgasmo é orgasmo. E o clitóris é o órgão do corpo que foi feito só para dar orgasmo. Então, só nós que ficamos elocubrando essa questão fálica, né? Ele está aqui, ele aparece, a extremidade dele, mas você vê que ele tem esses corpos cavernosos que vão ao redor da vulva. Então, toda essa partezinha aqui dos grandes lábios, do monte de Vênus que você toca, tem clitóris. E quando você penetra na vagina, você também pega o clítoris. Então, é tudo clítoris. Até o ponto G, na verdade, ele fica uns 2 centímetros acima do clítoris. Então, se ele existe, se ele não existe, não importa. O que a gente precisa saber é que existe o clítoris que foi feito para isso. Né? O único órgão do corpo humano é nosso, das mulheres, que foi feito só para dar prazer. E como você trata as disfunções? Chega um paciente com disfunção, fala um pouquinho tudo que eu estou falando aqui, falo tudo na consulta. Você vai ensinar sobre a resposta sexual. Muitas vezes ela disse, então é isso. Ó. Eu falo para o marido, eu fico excitada, mas eu preciso melhorar aqui, um hormôniozinho, alguma coisa. Ou então, tá vendo? Ó, precisa ter preliminar para ter orgasmo. Precisa que eu me toque. Você fica chateado que eu quero usar um brinquedinho? Não, precisa disso. Então, tem muito a ver com você ensinar, orientar, permitir, estimular o prazer sexual. Abordagem psíquica, tratamento medicamentoso, hormonal, tratamento não hormonal. Existem alguns afrodisíacos que a gente consegue passar, alguma coisa natural, orientar ela a erotizar a vida dela. Terapia sexual, que você conduz com essa modificação de pensamentos, crenças, comportamentos, emoções e comunicação no relacionamento que possa interferir no desejo, ou até mesmo no orgasmo, na excitação. Você estimula essa interação dinâmica e você faz alguns exercícios. Né? Você organiza delas terem troca de carícias, às vezes sem a penetração, que é um toque sensual sem o coito. Às vezes você organiza aquele casal a ter um dia de ter relação sexual. Olha, saiba que vocês vão ter um dia que vocês vão desligar a televisão, arranjar alguém para ficar com as crianças, vão sair, tomar um vinho, ou ver um filme, vão conversar, desligar o celular e vão ficar juntos. Porque, às vezes, no dia a dia, se a gente deixa muito espontâneo, você perde um pouquinho esse ritmo. É igual atividade física. A gente precisa de motivação e de disciplina. Ajudar os hormônios sempre. É o que eu digo, é o que eu mais preciso. Às vezes, elas vão, eu falo, gente, não está um terreno pronto para testosterona. Elas vão sair daqui falando da minha testosterona, que não funciona. Porque é preciso ajudar. Então, não adianta dar testosterona num terreno que não está aberto, que não se esforça, né? E que não elabora essa erotização, essa sexualidade que começa aqui na cabeça da gente. Sempre indico uns filmes. Aqui tem uns que estão meio ultrapassados. Filme, livro. Eu acho que a gente precisa falar sobre sexo. Geralmente, falando da população masculina, eles têm grupos que eles falam no WhatsApp de sexo. Eles chegam em casa, já é uma questão mais natural, mais ou menos treinados. A gente chega zerado. A gente não fala de nada. Chega em casa com a carga mental cheia de coisa, ainda tem que pensar. E vai namorar. Tem uma cena, né, que vai namorar a lista de compras aqui passando. Tudo que vai fazer amanhã. Porque é isso. A gente precisa ter esse tempo e tem que ter esse foco. Aí tem gente que me pergunta assim, doutora Laura, então você acha que homem gosta mais de sexo que mulher? Eu falo, não, acho que é cultural. Eu acho que, para minha filha, graças a Deus, a história vai ser diferente. Eu tenho uma filha de 10. Eu acho que a gente... Acho, inclusive, o ciclo de resposta circular foi de 2001. Acho que a gente vai mudar
ainda. Ele é recente, né? Daqui a pouco vai ser isso é para homem, isso é para mulher também. O homem também fica assim. Mas é o que a gente tem. A gente está, na verdade, em construção. Tem esse site de filmes para mulheres, são filmes adultos, mais numa pegada feminina do que a mulher possa gostar. Eu acho que às vezes eu também dou de sugestão para elas começarem, né, a sexualizar mesmo. E eu gosto muito dessa frase, que é cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso cabe na sexualidade, isso cabe na vida da gente. Outra coisa que eu sempre digo é que todo mundo mente em relação a sexo. Se eu perguntar aqui em público para todo mundo aqui, vai todo mundo levantar e dizer que a vida sexual é ótima, que faz sexo 3 vezes ao dia, entendeu? Que não tem dor e que tem orgasmo sempre. E é mentira, né? É tudo mentira. Então, é isso aí, gente. Cada um só sabe no seu travesseiro. Essa foto de minha filha, hoje ela já tem 10 anos, mas eu adoro que eu botei ela toda de princesinha, mas ela botou um tênis vermelho. Eu tinha comprado um sapatinho de princesa. E eu acho que é isso. É um pouco do que a gente, como mulher, precisa desconstruir. É isso, gente.